Interesse e realidade. Além do interesse despertado pelo ambiente familiar e pelo bom resultado da alfabetização precoce, outro fato foi bastante motivador. Professores do Instituto de Educação e do Colégio Militar exigiram material para o ensino de geometria e desenho geométrico, cujos kits eram caríssimos por serem importados. Nossos pais não dispunham de recursos financeiros para tal compra, e eu e meu irmão resolvemos o problema, oferecendo nossos serviços como explicadores para crianças do bairro com dificuldades de aprendizagem. Sob minha responsabilidade ficaram as crianças analfabetas e outras crianças até terceira série. Com meu irmão ficaram as demais. Como resultados desta aventura, tivemos um sucesso, E isto influenciou nosso futuro profissional. Eu, professora primária, me dediquei a crianças de 1ª a 4ª série das escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro. E nos 32 anos subsequentes à minha aposentadoria oficial, formada em pedagogia, dirigi escola particular, que atendia a crianças de educação infantil e do primeiro segmento da educação fundamental. Meu irmão, oficial do Exército, pela Escola Militar de Resende, abandonou a infantaria, o Regimento Escola Infantaria, o melhor regimento de infantaria do Brasil naquela época, para ser professor militar no Colégio Militar de Curitiba. Finalmente, mais uma razão do meu interesse e curiosidade pelo assunto foi a descrição de vários métodos de alfabetização no último ano do curso normal do Instituto de Educação. O Instituto de Educação já tinha estado sob a influência da Escola Nova, um movimento de educação renovador, um movimento que procurava levar o ensino para, de acordo com o interesse do educando, vamos dizer assim, de maneira significativa, em complexos significativos, em contextos significativos. Mas esta influência foi abortada pelo senhor Getúlio Vargas, pelo presidente Getúlio Vargas, e precocemente, até com a deportação dos educadores brasileiros escola-novistas, como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho e outros. Ainda ficaram alguns trabalhando em silêncio. Graças a Deus. Em meu estágio obrigatório, fui designada para uma escola suburbana remota, isto é, bastante distante do centro urbano. 3 colegas de turma e eu fomos recebidos pela diretora da escola, que me informou que não haveria estágio para mim, porque não tinha recebido professora para a turma de alfabetização na 1ª série, de crianças de 7 anos. Então, eu não poderia estagiar. Que decepção! Bondosamente, a diretora da escola deu-me uma chance. Era
estagiar desde que aceitasse alfabetizar as 32 a 34 crianças de 7 anos analfabetas. Aceitei sem pestanejar. Com 18 anos de idade, acreditava que a bagagem de conhecimentos adquiridos naquele último ano, né, do curso de formação de professores seria suficiente para dar conta de tal responsabilidade. Quanta inocência! Eu tinha em mãos um método global, moderno, né, que era uma história resumida em 3 sentenças e também tinha muita vontade de alfabetizar. Recebi informações administrativas, tais como horário, localização da sala de aula, ficha de chamada, etc., mas também um cronograma das provas oficiais de avaliação. Nem mesmo as instruções sobre o conteúdo da primeira avaliação me assustaram. Seriam cobradas não só a leitura, como a escrita de palavras com determinados fonemas. Eram estes fonemas obrigatórios no primeiro período, V, D, L, M e tal. E também a escrita de 5 linhas do cabeçalho. Material escolar, como giz branco, papel lousa, lápis preto, foi distribuído. A prefeitura mandava para as escolas públicas, né? E então eu já tinha o material para exercer a minha tarefa em sala de aula. Porém, aquela dificuldade para iniciar meu estágio chocou-me. Eu pensava, como as professorandas não tiveram informações sobre a realidade educativa de seu município. Município que era a capital da República. Mas a dificuldade, né, era esta: falta de professoras, principalmente em classe de alfabetização, que é a classe que iniciava na época a escolaridade de um ser humano. O método de sentenciação, enfatizado pela professora de metodologia, era uma forma moderna de alfabetizar e obedecia à principal exigência dos educadores, né? Que era, os educadores de escola novista, que era trabalhar em contexto significativo. Constava de 3 sentenças que eram resumidas, né, que resumiam uma historieta: o princípio, o desenvolvimento e a conclusão. Nós fomos agraciadas com 3 historietas prontas, já resumidas, né? Não me lembro das 3, apenas da primeira, que era assim: Bebeto jogou a bola bateu na Babi, Babi caiu no buraco. Observa-se aí a intenção de obter palavras-chave que levem ao conhecimento das sílabas da família silábica do fonema B, do Babebi Bobu. Era Babi, Bebeto, bateu, bola, buraco. Enfim, era recair no método tradicional, um método silábico.
O que me entusiasmou, porém, nesse método, foi o fato de poder dar aulas contando histórias. Meu avô era um exímio contador de histórias divertidas e inventadas por ele. Em meu primeiro dia de aula, contei a historieta, conversei sobre os personagens. Recordo que não me aprofundei muito sobre isso. E levei a dramatização, porque em minha infância eu gostava muito de brincar de teatro com meus irmãos e primos. Mas era um teatro informal, sem texto para decorar, né? Diferente do que acontecia na maioria das escolas públicas da época, em que as crianças eram obrigadas a decorar o texto e se fantasiavam. As fantasias eram apanhadas nas escolas, no teatro, nas salas de teatro, né? Enfim. E as crianças ficavam nervosas, havia crianças que ficavam com dor de cabeça, enfim, elas passavam mal ao representar assim, com uma obrigação, uma responsabilidade de textos decorados, etc., né? De maneira que eu abominava essa forma de teatro formal, né? E, então, embora eles tivessem gostado da história, apresentaram dificuldades incríveis, enfim, não conseguiram se expressar com o corpo. Então, prossegui o método, escrevi as 3 sentenças no quadro, escrevi com a letra que as professoras das classes iniciais, letra que as professoras chamam de letra de mãozinha dada, né? É a letra cursiva. Pedi que fizessem a cópia e, para surpresa, nenhuma criança escreveu sequer uma palavra. Nenhuma. Eu, embora estimulasse, nada foi feito. Que surpresa, hein? Eles não sabiam escrever. Não tinham a menor convivência com lápis e papel. Isto foi o choque número 2 para mim. Nenhuma professoranda recebeu informações sobre a realidade educacional do município, qual seja a de que muitas crianças de 7 anos não tinham a menor convivência com lápis e papel. E aí abro um parênteses para uma observação. A escola para a qual fui designada para trabalhar só recentemente recebera a classificação de escola suburbana remota, devido à instalação de uma fábrica de tecidos na região. Então, meus alunos verdadeiramente eram oriundos de zona rural. Que problema! Era minha estreia no magistério. O que fazer para desenvolver o método? Como preencher as horas restantes, né? Eu tinha que improvisar.